Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Eu sou Rodrigo César e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ATPC de recuperação e aprofundamento. Mas antes, nós temos alguns combinados importantes. Manter os microfones desligados durante a reunião, evitar clicar em apresentar agora, para que a apresentação não seja interrompida, anotar as dúvidas para o momento de interação e o link da avaliação será disponibilizado para vocês no chat. Os objetivos do nosso encontro são compreender as ações de recuperação e aprofundamento nos componentes curriculares de língua portuguesa e língua inglesa, analisar os materiais de apoio ao desenvolvimento das habilidades de recuperação, compreender o processo realizado nas formações das ATPC Semana A e Semana B e revisitar a matriz de competências socioemocionais. Bom, o que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento? Esses são os 6 pilares deste programa. É um plano de retomada, em que o currículo é focado nas habilidades essenciais, os recursos didáticos, eles são materiais impressos e digitais, a formação, ela é focada no uso dos materiais e avaliações, tendo a tecnologia como apoio, o acompanhamento é para todos, para que ninguém fique para trás, a avaliação sempre numa proposta diagnóstica e formativa, e esse ciclo é que vai nortear todo esse programa de recuperação e aprofundamento. Bom, a recuperação e aprofundamento, ela tem o foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes e para que eles avancem no percurso educacional num ciclo contínuo 2020-2021. É importante selecionar o que o aluno deve aprender ainda em 2020, em cada componente curricular, para avançar para o ano série seguinte, identificando o que já foi trabalhado e precisa ser recuperado, o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido, e indicar como trabalhar essas habilidades utilizando os materiais que nós temos à disposição, o Centro de Mídia São Paulo e as aulas presenciais. Os materiais para os componentes curriculares são PNLD, Ler e Escrever, EMAI, São Paulo Faz Escola, Plataformas Digitais, Aprender Sempre 2019, que são os materiais de recuperação do ano passado, para o 5º ano, 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. Já para a língua portuguesa e matemática, nós temos a matriz de habilidades, Aprender Sempre, em língua portuguesa e matemática, e também os cadernos para o ensino fundamental e ensino médio. E como estão organizadas as formações das ATPC nessa semana A e B? Nós temos esse calendário em que o que está em verde é a semana A e o que está em amarelo é a semana B. Então, na semana A, o movimento é o ATPC na escola, depois na diretoria e depois na EFAP. Já na semana B, nós temos uma pequena alteração. O primeiro é coletivo, né, na UE, o segundo na EFAP, porém, nós temos um horário a partir das 10h15 em que os professores de língua portuguesa e matemática deixam a ATPC da EFAP e voltam para a escola com o coordenador. E os outros componentes, aqui no nosso caso, língua inglesa, continua na EFAP. Vamos detalhar isso agora. Então, na semana A, é para todos, né? Então, o ATPC na unidade escolar, depois na diretoria de ensino, e seguimos para o centro de mídias. Terça-feira para ciências humanas, quarta-feira para linguagens e quinta-feira, ciências da natureza e matemática. Já na semana B, nós temos a primeira reunião na escola, a segunda no centro de mídias, a partir das 9h15, no período da manhã, e a partir das 15h45, no período da tarde. Porém, os professores de língua inglesa, quando der 10h45, continuam no centro de mídias. Já os professores de língua portuguesa e matemática, eles voltam para a ATPC na escola. Então, a divisão ela vai acontecer a partir das 10h45, no período da manhã, ou às 17h15, no período da tarde. Nós temos os canais de formação a partir das 9h15, né, das 9h15 às 10, e depois das 10 até as 10h45, que são aqueles 7 canais laranjinhas, né,
que tem a formação específica em língua portuguesa e matemática. Já os professores de língua inglesa e dos outros componentes curriculares, eles ficam nesse canal verdinho aí, né, que é o canal de formação de professores. E os professores de língua portuguesa e matemática, das 10h45 às 12h15, ou das 17h15 às 18h45, dependendo do horário da reunião realizada na escola, voltam para a formação com o professor coordenador, pautados no material que é indicado na segunda-feira, naquela reunião geral para coordenadores e professores facilitadores. O programa de recuperação e aprofundamento em língua portuguesa e matemática, ele tem algumas características, né? Então, até o dia 18/9, o Centro de Mídias trabalhou as habilidades referentes ao terceiro bimestre de todos os componentes curriculares. De 21 de setembro a 9 de outubro, serão trabalhadas as habilidades essenciais de recuperação de acordo com a matriz de habilidades e recuperação, que é essa matriz que está na tela para vocês, e está nesse endereço do Drive. Todo esse material será disponibilizado para vocês no final da TPC no site do Núcleo Pedagógico. E a partir do dia 13 de outubro, as aulas serão focadas na recuperação e aprofundamento, e serão intercaladas com as aulas focadas no desenvolvimento das habilidades essenciais do bimestre, usando os materiais regulares, inclusive o Aprender Sempre, volume 3. É importante destacar aqui que o material da recuperação de língua portuguesa e matemática é o caderno Aprender Sempre, volume 3, que só será utilizado a partir do dia 13 de outubro. Já os outros componentes curriculares, até o dia 9 de outubro, no Centro de Mídias, o trabalho será com as habilidades elencadas pela SEDUC referentes ao terceiro bimestre. E a partir do dia 13 de outubro, as aulas focadas na recuperação e aprofundamento. Elas serão intercaladas com as aulas focadas no desenvolvimento das habilidades essenciais e do bimestre. Rodrigo, como que vai ficar esse movimento, né? Eu vou trabalhar a recuperação, eu vou trabalhar o material do terceiro bimestre, como que está essa divisão desse trabalho presencial? Nós ainda não temos essa resposta para passar para vocês, né? Então, nós estamos também aguardando as orientações da secretaria para poder dizer para vocês, efetivamente, como esse movimento vai acontecer, número de aulas e tudo mais, tá bom? Por enquanto, o que temos é a formação. No programa de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa específico, nós temos os seguintes objetivos: compreender as ações de recuperação e aprofundamento do componente curricular de língua portuguesa, retomar os tópicos abordados nas formações anteriores pela EFAP. Nós vamos ver aqui um pouquinho uma retomada das capacidades de leitura e das modalidades didáticas. Retomar também a matriz de competências socioemocionais, porque esse material do Aprender Sempre, em todas as sequências de atividades, você tem o desenvolvimento de uma habilidade socioemocional. E conhecer duas propostas, uma para o 6º ano, a situação de aprendizagem 1, e uma da primeira série, que é a situação de aprendizagem 1 também. Um exemplo do fundamental e um exemplo do médio. Então, nós vamos começar pela síntese de capacidades de leitura com sugestões de como desenvolver essas capacidades em sala de aula. Vocês já viram, então a gente vai passar brevemente por essas capacidades, né, de compreensão, começando pela ativação de conhecimentos prévios, né? Então, antes da leitura, é importante retomar os conteúdos relacionados, fazer perguntas sobre o assunto, para garantir a socialização desses conhecimentos. No levantamento de hipóteses, é importante a antecipação a partir da leitura do título, ou de informações sobre o autor, seu papel social. É um momento de incitar os alunos a antecipar conteúdos do texto a ser lido. Já na checagem de hipóteses, durante a leitura do texto, o professor retomar as antecipações que foram levantadas e verificar se elas foram confirmadas ou não durante esse percurso. Na localização ou cópia de informações, algumas atividades devem favorecer a localização de informações que são cruciais no texto, por meio de perguntas que direcionem o olhar do aluno para conceitos ou relações que devem ser garantidos. Então, é importante a utilização de alguns procedimentos, como sublinhar, copiar, iluminar informações e etc.
A comparação de informações, ela é direcionada, né, durante a leitura de um texto, quando algumas perguntas ou discussões coletivas podem estimular o aluno a comparar ou contrastar algumas informações que estão presentes naquele texto. Então, auxiliando na identificação da tese, de argumentos, de conflito central, né? Essas comparações de informações do texto com outros presentes em diferentes textos favorecem a percepção da relação de intertextualidade. Já na generalização, nós temos a capacidade essencial para a realização de síntese de leitura, e ela pode ser estimulada por meio de perguntas que levem o aluno a reconhecer algumas características comuns, a extrair uma regra ou um princípio geral pela observação de exemplos particulares, trechos enumerativos, descritivos, explicativos, como, por exemplo, o que o autor pretendeu com aquele texto, qual posição ou tese esse autor defende, né? Na sequência, nós temos a produção de inferências locais, que é levar o aluno a deduzir o sentido de uma palavra desconhecida, identificar o referente de pronomes, relacionar expressões sinônimas, compreender termos que retomam ou antecipam essas informações. Na sequência, nós temos a produção de inferências globais, né? Então, é importante pensar nessa inferência global como o reconhecimento de uma informação que está implícita no texto. Então, consiste em perguntas ou discussões que podem favorecer com que o aluno perceba o que não está dito explicitamente, mas pressuposto, insinuado, né? Então, é importante chamar a atenção para as pistas que o autor deixa no texto, verificar o uso de operadores argumentativos, a presença da linguagem figurada, a presença da ironia, recuperar o contexto de produção. Então, essas são as capacidades de compreensão que foram trazidas na primeira semana de ATPC, seguidas das capacidades de apreciação e réplica pelo autor, sendo a primeira a recuperação do contexto de produção do texto. Então, nesse objetivo, é importante focalizar qualquer um dos elementos que compõem o contexto de produção do texto. Autor, o lugar social que ele ocupa, o veículo que é divulgado, o momento histórico em que foi produzido. É um procedimento essencial para que essa capacidade seja favorecida, né? Então, ela também retoma duas capacidades, que é a ativação de conhecimentos prévios e a realização de inferências globais. Na sequência, nós temos a definição de finalidades e metas, né, da atividade de leitura. A situação de leitura, ela define as suas finalidades e metas, mas na escola nem sempre o aluno define o que, por que e para que ele vai ler. Então, é importante criar uma situação de leitura por meio de recursos autênticos, né, buscando uma informação específica no texto, ou simulados, como ler para participar de um fórum de discussão, de um debate, de um júri, enfim. Na sequência, nós temos a percepção de relações de intertextualidade. Então, é tudo que o aluno já leu, já ouviu, conversou, assistiu sobre aquele tema, o torna mais efetivo para o diálogo com aquele texto. Então, nesse contexto, é importante oportunizar comentários, perguntas, retomadas, pesquisas sobre aquele tema que está sendo tratado. Na sequência, nós temos a percepção de outras linguagens, que se destaca em oportunizar perguntas e discussões que focalizam o paratexto verbal e não verbal, imagens, gráficos, tipos de letras, manchetes, que contribuem à compreensão do texto como um todo. Na sequência, nós temos a elaboração de apreciação estética ou afetiva, que é importante elaborar exercícios que levem o aluno a identificar uma organização textual bem feita, a escolha lexical importante, interessante, um certo modo de encadear esses argumentos, a paragrafação rigorosa, a precisão no uso da língua, né? São maneiras de ampliar a capacidade de compreensão do texto, formar um leitor ou um escritor que terá mais condições de emitir as suas opiniões sobre aquilo que está sendo lido,
E, por fim, a elaboração de apreciações relativas a valores éticos ou políticos. Então, para ser capaz de realizar uma réplica crítica, seja em concordância ou discordância, é necessário estimular o aluno por meio de perguntas, discussões, comparações a outros textos e debates que extrapolem aquele texto em questão. Mas não basta a pergunta superficial. Qual é a sua opinião sobre o assunto X? É importante oferecer elementos para que o aluno ele se aprofunde naquela análise. Então, essa síntese de capacidades de leitura, ela foi trabalhada com os professores coordenadores e vocês na primeira semana de ATPC, na primeira semana B. Ela está disponível na íntegra no site da EFAP e também no site do Núcleo Pedagógico. Agora, nós veremos as modalidades didáticas que foram trabalhadas na segunda semana de formação da semana B. Esse texto é da professora Kátia Bracklin, e ela diz o seguinte: trata-se de atividades elaboradas de modo a tematizar aspectos muito específicos do conteúdo, lançando mão de procedimentos que permitem que seja alcançada uma lente de aumento sobre aquele aspecto, tratando esse conteúdo de maneira mais intensa. Esses tipos de atividades ou modalidades didáticas tanto podem ser de leitura ou escuta, de produção de textos orais ou escritos, como de análise linguística, podendo constituir-se como atividades habituais ou ocasionais e compor sequências didáticas de atividades e projetos. A professora Bracklin, ela traz no finalzinho desse excerto um pensamento da Adélia Lerner, podendo constituir-se como atividades habituais ou ocasionais e compor sequências de atividades didáticas e projetos. Então, a modalidade didática, ela se encaixa nesse movimento. Nós veremos algumas modalidades didáticas que estão presentes nas situações de aprendizagem do material Aprender Sempre. Leitura colaborativa, leitura em voz alta, feita pelo professor, atividades sequenciais de leitura e estudo de determinado tema, leitura individual com questões para interpretação escrita, a roda de leitores ou conversa apreciativa. Vamos começar pela leitura em voz alta. Esse tipo de leitura, ele tem uma intenção pedagógica na sala de aula, né? Quando o professor ele realiza a leitura em voz alta para o aluno, ele está explicitando comportamentos de leitor, critérios de escolha e apreciação das obras, né? Apresentando para o aluno ali um autor, um gênero, uma editora, uma ilustração, possibilitando que esses alunos que não têm uma fluência leitora tenham contato com textos em linguagem escrita de boa qualidade e com texto que eles não escolheriam de maneira independente, ampliando o seu repertório de leitura. Modeliza também comportamentos e procedimentos de leitor, entre eles os relativos à oralização do texto escrito. Então, o professor vai observar ali a dicção, a entonação, dramatização, animação, né? São modelizações importantes. A leitura colaborativa favorece o desenvolvimento de capacidades de leitura. A mediação do professor com perguntas solicita do aluno comparações, inferências, levantamento e checagem de hipóteses, localização de informações já lidas, generalizações, apreciações estéticas e éticas, percepções de diálogos com outros textos que promovem o desenvolvimento da proficiência leitora. É um momento que o professor tem para modelizar uma prática de leitura, ensinando para o aluno como se lê, né? Como que ele levanta uma hipótese, como que ele checa essa hipótese, como que ele localiza uma informação global nesse texto, enfim. Já as atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema, essas atividades elas possibilitam um estudo de determinado tema por meio de uma sequência de atividades que prevêem uma leitura de texto com um grau crescente de ampliação ou um aprofundamento de informações. E ela favorece o uso de alguns procedimentos de estudo, o grifo, a anotação, a síntese, o esquema, e possibilita articular leitura e produção de texto. Já a leitura individual com questões para interpretação de escrita,
ela permite ao professor analisar o nível de proficiência autônoma dos alunos, em relação às capacidades de leitura, que nós vimos agora há pouquinho, que deverão ser mobilizadas para responder às questões propostas. Então, articula uma outra proficiência, que é a produção de textos com respostas. Já a roda de leitura ou conversa apreciativa, ela favorece o desenvolvimento da capacidade de leitura ao compartilhar estratégias de elaboração de significados. Favorece a construção de conhecimentos artístico e literário, de critérios de apreciação estética em uso pelos estudantes e também os orienta na exploração de um texto, seja como fonte de informação de ideias, reflexão sobre a vida humana, sobre o mundo, literatura, arte, enfim. Essas modalidades de didáticas e as práticas que foram apresentadas anteriormente, elas são importantes nesse momento de retomada, para que o professor perceba que no material Aprender Sempre, ele vai estar trabalhando com os alunos, ele trabalhará com os alunos leitura, a todo momento. E junto com esse trabalho de leitura que vai ser desenvolvido nessa sequência de aprendizagem, tem as competências socioemocionais que estão presentes nessas atividades. Nós vimos anteriormente, em outro ATPC, as macrocompetências, e elas estão presentes no material de recuperação. Então, nós temos aqui autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. São 5 macrocompetências, subdivididas em 17 microcompetências. Porém, no material Aprender Sempre, tanto de língua portuguesa como em matemática, vocês já devem ter percebido que 11 competências socioemocionais percorrem esse material. São elas a curiosidade para aprender, imaginação criativa, autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, entusiasmo, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Curiosidade para aprender é a capacidade de cultivar o forte desejo de aprender e adquirir conhecimentos. A imaginação criativa, capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação. A autoconfiança, capacidade de cultivar a força interior, a habilidade de satisfazer consigo mesmo e sua vida. Tolerância ao estresse é a capacidade de regular a ansiedade, a resposta ao estresse de resolver problemas com calma. Tolerância à frustração é a capacidade de usar estratégias afetivas para regular as próprias emoções. Entusiasmo é a capacidade de envolver-se afetivamente com a vida e com as outras pessoas de uma forma positiva. A responsabilidade, capacidade de gerenciar a si mesmo, a fim de conseguir realizar suas tarefas, cumprir suas promessas e compromissos. Organização, capacidade de organizar o tempo, as coisas e as atividades, todas que foram planejadas. Determinação, a capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para trabalhar duro. A persistência, a capacidade de completar tarefas, terminar aquilo que assumiu. E o foco, a capacidade de focar, de selecionar uma tarefa ou atividade, direcionar e ir até o fim. Muito bem. Então, as capacidades, as modalidades e as competências socioemocionais estão presentes no material Aprender Sempre, de recuperação e aprofundamento, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E esse material, ele está dividido em etapas. A primeira etapa é o iniciando, que é elaborando o conhecimento prévio dos estudantes, levantando os conhecimentos prévios dos estudantes. O segundo momento é o desenvolvimento, com a intervenção pedagógica. No terceiro momento é o finalizando, onde o professor solicitará as atividades e realizará a sistematização do que foi aprendido. Pois bem, nós temos aqui o Aprender Sempre do 6º ano, de língua portuguesa, e ele vem com várias indicações para auxiliar o trabalho do professor. Então, eu tenho o tema da aula, nesse caso, o gênero textual é o conto. Na sequência, eu tenho o objetivo da aula. Aqui no rodapé, eu tenho uma orientação para o professor de como essa turma deve ser organizada para a realização desse trabalho.
Aqui no canto superior direito eu tenho a indicação dos materiais que são necessários para essa aula, neste caso apenas o caderno, esse que nós estamos vendo, e na sequência já vem a orientação dos 3 momentos, começando com esse levantamento, né, prévio aí das informações que os alunos já possuem sobre o tema. Na sequência vem o desenvolvimento da atividade, algumas questões norteadoras para o professor, né, para fazer durante a aula, e, por fim, finalizando com as atividades e a sistematização. É importante destacar aqui que todo o material Aprender Sempre de recuperação, ele vem todo sinalizado para o professor de tudo que precisa ser realizado dentro da sala de aula. Então, é um material que precisa ser visto com antecedência, lido com antecedência, para que o professor se aproprie das capacidades de leitura e das modalidades didáticas, das competências socioemocionais, dos materiais que serão utilizados para essa aula, para depois efetivamente aplicar, tá certo? E nós temos aqui na sequência um videozinho que eu vou passar para vocês, bem curtinho, de uma explicação de como a competência socioemocional ela está atrelada a essa situação de aprendizagem do 6º ano. Vou fechar o áudio e colocar o vídeo para vocês. Olá, eu sou a Edna, educadora, e vou apresentar para você, professor, nesse vídeo, como a competência socioemocional e imaginação criativa está e pode ser articulada de forma intencional e integrada às aulas que estão propostas nessa primeira sequência de atividades do Programa de Recuperação da Aprendizagem. Para iniciar, vamos conhecer a habilidade essencial do currículo: analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo, bem como em relação às habilidades de suporte. Nas 2 primeiras aulas dessa primeira sequência de atividades, a competência socioemocional e imaginação criativa já está apresentada de forma articulada e integrada às atividades que são propostas. Nesse vídeo, apresentaremos um resumo das informações sobre a primeira aula e no material disponibilizado, professor, você irá encontrar as informações mais detalhadas. No material também você irá encontrar a indicação sobre como essa articulação aconteceu na 2ª aula da competência socioemocional e imaginação criativa e orientações sobre como planejar as demais aulas desta primeira, da 2ª e da 3ª sequência de atividades. A aula 1 é trabalhando com o gênero textual, o conto. Professor, esse é o momento de levantamento de conhecimentos prévios. É muito importante que, antes de iniciar a aula, você descubra com os estudantes o que eles já sabem sobre as habilidades específicas que serão trabalhadas, mas também sobre as competências socioemocionais. Os objetivos dessa aula são identificar a estrutura do gênero textual por meio de múltiplas linguagens e identificar as características de um conto de mistério ou assombração. E a competência socioemocional em foco é a imaginação criativa, que é a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. Nessa aula, o foco de desenvolvimento é o conto de mistério. É importante que você possa ajudar o estudante a refletir sobre... Vocês já ouviram várias histórias, com certeza, dentro e fora da escola. Você conhece o conto? Você já escreveu algum conto? Qual conto você já ouviu? Você já ouviu algum conto de assombração, de mistério? Você também pode estimular o estudante a pensar
na competência socioemocional que está integrada nessa sequência de atividades. Como, por exemplo, você já usou sua imaginação criativa ao escrever um conto? Ou, durante a leitura de um conto, como você pratica a imaginação criativa? As atividades previstas durante essa aula são muito importantes para instigar essa imaginação criativa dos estudantes. A primeira atividade, ela já propõe que você traga algumas reflexões sobre um trecho do texto da Maria Angulla. Antes mesmo de apresentar esse trecho, você já vai estimular a imaginação dos seus alunos fazendo algumas perguntas. Pode ser que nesse momento eles digam, mas professor, a gente nem leu o texto ainda. Esse é o propósito, professor. Fazer as perguntas sobre, vocês conhecem a Maria Angulla? Vocês sabem por que a Maria Angulla procurou a vizinha? Vocês sabem qual foi a reação da vizinha? Por que será que a vizinha reagiu assim? Estimule que eles já comecem a praticar essa competência socioemocional e também que eles vão registrar essas impressões que eles vão tendo ao longo desse processo de imaginação criativa. A atividade 2 é onde você vai coletar as impressões dos estudantes. E como eles vão fazer isso? É o momento em que eles vão registrar, logo após a leitura desse trecho do Maria Angulla, que você estimulou com algumas perguntas na primeira atividade. Eles vão realizar a leitura desse trecho e em seguida registrar as suas impressões, comparando como eles haviam pensado ou respondido as questões que você levantou na primeira atividade com o que realmente está no texto. Na atividade 3, é o momento de estimular com várias perguntas para que eles busquem essas respostas no próprio texto. E na atividade 4, esse é o momento ideal, professor, para você trazer com bastante intencionalidade e foco a competência socioemocional. Você vai estimulá-los a escreverem um final para esse conto. Por isso, mostre, professor, que criatividade é inerente às pessoas, ou seja, ninguém nasce criativo. A criatividade, ela é uma competência que a gente desenvolve. E a imaginação criativa é uma competência socioemocional que quanto mais a gente desenvolve, mais possibilidades a gente tem de poder imaginar com toda a criatividade. Ela não é um dom, e sim um exercício praticado sempre com frequência e de modo consciente. É muito importante, professor, que neste momento você deixe a imaginação dos meninos e das meninas soltas. E para finalizar essa sequência de atividades, professor, antes de apresentar o final do conto, é importante que você faça a leitura de alguns finais que foram escritos pelos estudantes, estimulando-os cada vez mais a imaginarem. O que vocês acham? Qual será realmente o final deste conto? Aí sim, professor, é hora de fazer a leitura do final deste conto e acabar de vez com esse mistério. Esse é o momento ideal, professor, para que você proporcione a reflexão dos estudantes sobre como foi desenvolver, praticar e exercitar a imaginação criativa ao longo dessa sequência de atividades. Você pode estimular perguntando sobre: a competência socioemocional e imaginação criativa foi importante para aprender o conteúdo proposto para as aulas? Por quê? Vocês podem me dar algum exemplo? Vocês têm mobilizado essa competência em outros momentos da vida? Quais? O que podem fazer para desenvolver essa competência ainda mais? Que tal registrar cada um uma ação que pode ser desempenhada ao longo das próximas aulas para continuar exercitando a imaginação criativa? Professor, este também é um momento importante que você pode fazer uma parada e pensar sobre a sua prática. Quais foram as estratégias docentes de mediação que apoiaram os estudantes durante esse desenvolvimento intencional da competência socioemocional? A sua mediação permitiu que os estudantes praticassem imaginação criativa em diferentes momentos das atividades? A partir daqui, convidamos você, professor, para ser o protagonista dessa integração da competência socioemocional nas demais aulas previstas nessa sequência de atividades e nas outras sequências também. Por isso, lembre-se sempre de mobilizar os estudantes para que eles percebam a intencionalidade e a integração da competência socioemocional ao longo do desenvolvimento das atividades. Você pode se apoiar ao fazer esse planejamento no ciclo que fizemos, da sensibilização, acompanhamento e a avaliação em processo. Desejamos que você tenha um excelente planejamento e realize um ótimo trabalho. Bom, pessoal, então vocês conseguiram perceber que
as modalidades didáticas, as capacidades de leitura e as competências socioemocionais, elas estão presentes no material Aprender Sempre, né? Nessa sequência toda que nós conversamos até aqui. Para o ensino médio, o movimento é o mesmo do fundamental. Então, eu trago o título da aula, o seu objetivo. Aqui no rodapé eu tenho a organização da turma, como ela deve ser organizada. Nesse caso, dessa primeira situação, a organização é individualmente e o material necessário é o próprio caderno. Na lateral nós temos o inicializando, né, que é aquele momento inicial com o aluno, todas as orientações que o professor precisa seguir, mas tem uma coisa que nos chama a atenção aqui embaixo, esse balãozinho, né, esse ícone laranjinha, que é uma conversa com o professor sobre a atividade. Então, em alguns momentos, tem essa conversa com o professor de pontos importantes a serem observados na atividade. Desenvolvendo, finalizando, e mais 2 conversas com o professor, né? Como é que ele saiba mais, fique por dentro, né? Essa conversa mais direta com o professor. Mas a estrutura do material, ela é a mesma, né? Mas o professor precisa ter o contato com esse material antes da aula, né? Para poder retomar a modalidade didática que melhor vai atender esse movimento da aula, né? Para poder relembrar as capacidades de leitura, né? Ver quais são as competências socioemocionais que estão nesse material. Tem um material da Secretaria que se chama Orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes às sequências de atividades. Aprender Sempre. Esse documento, ele tem todas as competências que são trabalhadas nessas situações e estará disponível para vocês no site do Núcleo Pedagógico após a nossa reunião, tá certo? E aí nós temos aqui para a primeira série uma outra competência socioemocional. Essa situação 1, ela está trabalhando a autoconfiança, e nós vamos escutar um pouquinho sobre ela agora. Olá, eu sou a educadora Edna e vou apresentar para você, professor, neste vídeo, como a competência socioemocional autoconfiança está e pode ser articulada de forma intencional e integrada às aulas previstas nessa primeira sequência de atividades do Programa de Recuperação da Aprendizagem. Para iniciar, vamos conhecer a habilidade essencial do currículo: analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo, bem como em relação às habilidades de suporte. Aqui apresentamos essa primeira sequência de atividades. Nas 2 primeiras aulas, a competência socioemocional está apresentada de forma articulada às atividades propostas. Neste vídeo, vamos apresentar um resumo das informações sobre a primeira aula. No material disponibilizado, você encontrará as informações detalhadas. No material, você também vai encontrar a indicação sobre como trabalhar com a competência socioemocional na segunda aula. Lembrando, professor, que a competência socioemocional destacada nessa sequência de atividades é a autoconfiança. E orientações sobre como planejar as demais aulas das primeira, segunda e terceira sequências de atividades também estarão no material. Para iniciar a aula, professor, é muito importante que você apresente e deixe claro aos estudantes o objetivo dessa aula, as habilidades específicas que serão foco na aula. E é fundamental também apresentar e mobilizar a competência socioemocional, que será trabalhada de forma intencional. O objetivo dessa aula, então, é praticar a leitura e a interpretação textual, aproveitando o repertório cultural dos estudantes.
E a competência socioemocional em foco é a autoconfiança, que é sentir-se bem com quem somos e com a vida que vivemos, mantendo expectativas otimistas sobre o futuro. Professor, nessa aula você irá apresentar aos estudantes a importância de um estudante leitor e também o que torna um texto literário uma obra de arte. A competência socioemocional que será trabalhada de forma intencional e integrada a este conteúdo é a autoconfiança. Você pode estimular que eles pensem um pouco sobre o que eles já sabem sobre a autoconfiança. Você conhece uma pessoa autoconfiante? Quais as características que você percebe nessa pessoa com a autoconfiança que você acha uma autoconfiança boa? Qual seria para você o significado ou a definição da autoconfiança? Na atividade 1 dessa aula, os estudantes serão convidados a fazerem a leitura do texto, o Rap da Língua Portuguesa. Na atividade 2, eles serão convidados a fazerem uma leitura em voz alta para toda a turma. Esse é o momento principal e muito importante para que você possa trazer a competência socioemocional que está sendo desenvolvida ao longo dessas atividades, que é a autoconfiança. Pode ser que nesse momento, professor, alguns estudantes não se sintam tão confiantes assim para fazerem essa leitura. É importante, professor, que você estimule, através da sua mediação, que todos possam participar. Na atividade 3, você vai levantar com eles o que significa ser personagem principal do texto e do contexto. E na atividade 4, você irá explorar se os estudantes têm uma parte de um poema ou de uma canção que eles consideram significativos para eles. Proponha uma roda de conversa ao final dessa aula e instigue a turma que dialogue uns com os outros, inicialmente a partir de algumas perguntas. Esse é o momento, professor, que você pode ajudá-los a pensarem e a refletirem sobre como foi a prática e o exercício da competência socioemocional da autoconfiança durante esse processo. Para os estudantes, você pode fazer perguntas como: essa competência socioemocional foi importante para o aprendizado do conteúdo proposto para as aulas? Por quê? Vocês têm mobilizado essa competência em outros momentos da vida? Conseguiria me dizer em quais? Como cada um prefere aprender? Quais são as estratégias de estudo e de compreensão que utilizam? Quais são as emoções que os dominam quando se deparam com desafios de aprendizagem e como costumam lidar com elas? Importante também, professor, que neste momento você faça uma pausa e uma reflexão sobre a sua prática. Como a sua mediação está favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança dos estudantes? Quando percebe os estudantes inseguros, você busca reconhecer os motivos? Professor, você acredita que conhecendo e valorizando o repertório cultural dos estudantes, você conseguirá exercer seu papel relevante de incentivador no desenvolvimento da autoconfiança deles? A partir daqui, convidamos você, professor, para ser o protagonista dessa integração da competência socioemocional nas demais aulas previstas nessa sequência de atividades e nas outras sequências também. Por isso, lembre-se sempre de mobilizar os estudantes para que eles percebam a intencionalidade e a integração da competência socioemocional ao longo do desenvolvimento das atividades. Você pode se apoiar ao fazer esse planejamento no ciclo que fizemos, da sensibilização, acompanhamento e a avaliação em processo. Desejamos que você tenha um excelente planejamento e realize um ótimo trabalho. Bom, pessoal, como nós já tínhamos adiantado, né, em outra reunião, as competências socioemocionais, elas estão presentes, né, em todas as aulas, de todos os componentes. Como nós acabamos de ver aqui, então elas são importantes para todos nós. As referências utilizadas para essa parte de língua portuguesa foram as orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, sequências de atividades, modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino da linguagem verbal, da professora Kátia Bracklin, Ler e Escrever na Escola, da professora Délia Lerner, e também Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania, da professora Roxane Rojo. Eu tinha 45 minutos para poder conversar com vocês, missão cumprida, encerramos em 45 minutos, espero ter contribuído com a formação de vocês, de alguma maneira, muito obrigado pela atenção,
Todos os materiais estarão disponíveis no site do Núcleo Pedagógico. A interação no chat está sendo mediada pela PCNP Lidiane, e eu passo a palavra para a PCNP Idilene, que vai conversar agora com vocês sobre língua inglesa. Muito obrigado e até mais. Boa tarde, professores. Boa tarde a todos. O meu volume tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Com prazer que iniciamos mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Taubaté, do componente curricular da língua inglesa, né, de recuperação e aprofundamento no componente de inglês. Que tenhamos todos uma TPC muito produtiva. Temos algumas questões disparadoras no decorrer dessa nossa apresentação. Eu peço que vocês, por gentileza, registrem os seus comentários no chat, comentários, contribuições, e que no final da apresentação possamos interagir, ok? Agradeço a compreensão. Na sequência, nós temos os nossos objetivos, né? Quais são os objetivos dessa nossa ATPC de hoje, da língua inglesa? Revisitar as habilidades essenciais do currículo de língua inglesa, compreender o programa de recuperação e aprofundamento, apresentar o entrelaçamento das habilidades e a articulação entre os componentes curriculares, refletir sobre como promover condições didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais no processo de recuperação e aprofundamento. Na sequência, vocês assistirão um videozinho que fala sobre qual o papel do professor com a multiplicidade de realidades em que se encontram os nossos estudantes, tá? É um vídeo curtinho. Por favor, Rodrigo. Imagine que um explorador acaba de desembarcar num mundo novo e desconhecido. Ele é guiado por bússolas. A cada passo, caminhos e possibilidades se revelam. Agora, pense que esse lugar já tem nome: escola. As bússolas são os professores e o explorador, o aluno. Um papel do educador é ensinar a sonhar com universos a serem conhecidos. Para isso, utiliza mapas. Como um cartógrafo, ele define as escalas, propõe caminhos, estrutura experiências a serem vivenciadas pelos estudantes. O percurso escolar é uma aventura em direção a muitos tesouros, alguns indicados pelo professor, outros definidos nas interações com os alunos. Esses destinos são as intencionalidades pedagógicas. Se temos clareza de onde queremos chegar, podemos definir bem o percurso. Ao planejar, o professor constrói rotas que poderão levar ao desenvolvimento integral de seus alunos, considerando os direitos de aprendizagem, o contexto, os interesses, as necessidades e tudo mais. Os alunos vivenciam suas rotas e o professor faz paradas no itinerário para avaliar a aprendizagem, intensificar ou corrigir caminhos, replanejar ações. Para isso, busca entender as perspectivas dos alunos e transformar seus erros em oportunidades para aprender. Os viajantes trazem na bagagem uma multiplicidade de realidades, repertórios, ideias e interesses. Um dos papéis do professor é considerar essa multiplicidade e mediar seus conflitos. Sem respostas prontas e estimulando os alunos a se posicionar, escutar o outro, ponderar, relacionar conhecimentos, exercitar a empatia. O professor é parte de uma comunidade que troca, interage, estuda, experimenta, aprende junto. Como vocês puderam ver aí, quais são os papéis do professor frente a essa multiplicidade de realidades em que os nossos estudantes estão, eles se encontram, né? E frente a essa multiplicidade de realidade, quais são as ações de recuperação e aprofundamento nesse período de recuperação?
focar nas habilidades essenciais do componente curricular de língua inglesa, para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional. Recuperar e aprofundar aquilo que é essencial para que o estudante consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Como também, o que é necessário, primordial? Priorizar as habilidades essenciais, a partir do que já foi trabalhado e que precisa ainda ser recuperado. E o que ainda não foi trabalhado precisa ser desenvolvido. Aí nós temos uma questão disparadora. Qual é o maior desafio quando falamos sobre recuperação e aprofundamento da aprendizagem? Esse é o nosso desafio. Qual é o nosso desafio, professor? Nós temos muitos, né? Que devemos considerar, né, no sentido, a multiplicidade, né, dos nossos estudantes. Aí, na sequência, o que é colocado? Eu trouxe para vocês um recorte, né, as diferenças entre habilidades essenciais e habilidades de suporte. As habilidades essenciais trata de um recorte do currículo paulista e do currículo oficial do ensino médio. Currículo paulista para o ensino fundamental e currículo oficial para o ensino médio. Das habilidades e conhecimentos, né? Que são imprescindíveis essas habilidades para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Essas são habilidades de foco. Não podemos perder de vista essas habilidades e nem as demais, né? Essas habilidades, elas dão suporte, elas dão sustentação às demais. Ela é um ponto de partida, elas dialogam entre si, elas dialogam de modo transversal com as demais habilidades. E junto dessas habilidades essenciais, nós temos também as habilidades de suporte. O que seriam essas habilidades de suporte? Essas habilidades de suporte, tendo em vista o processo de recuperação, não apenas para a língua portuguesa e matemática, mas para todas as áreas que precisam recuperar, também dialogam entre si. São habilidades de anos anteriores, que necessitam estarem consolidadas naquele momento que o professor vai desenvolver, vai trabalhar as suas habilidades essenciais para aquele ano série em curso, né? Em que encontra os nossos estudantes. Caso não estejam consolidadas essas habilidades de suporte, o que seria primordial? Que o professor retomasse essa habilidade para que o estudante consiga prosseguir, né? Se ele não tiver consolidado essas habilidades. Então, é interessante que essa habilidade seja retomada para que ele possa ser desenvolvidas as habilidades essenciais. Trouxe também para vocês um recorte. Eu trouxe as habilidades essenciais, que vocês, como vocês já sabem, professores, nós temos para todos os componentes curriculares as habilidades essenciais, que foram habilidades identificadas pela SEDUC, pela Secretaria, e traz essas habilidades para todos os componentes e nos 3 bimestres, em todos os bimestres, né? É só um pequeno recorte. E daí, na sequência, eu tenho uma questão disparadora, né? Mais uma questão disparadora. O que eu falo para vocês? Quando eu fui preparar esse material, esse ATPC para vocês, sobre a recuperação e aprofundamento, eu segui mais ou menos, os moldes do nosso material Aprender Sempre. Ele tem essa articulação, essa questão disparadora. Da mesma maneira que para trabalhar em sala de aula, eu preciso disso, ter um início, um desenvolvimento e uma finalização. Então, nesse sentido, que tem algumas questões disparadora no decorrer da nossa apresentação. E essa questão agora, eu trouxe para vocês uma mensagem, né, do Paulo Freire. Eu pergunto, como essa mensagem contribui para a sua prática docente? Como essa mensagem contribui para a nossa prática docente? Ele diz assim, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pela qual se pôs a caminhar. Vocês podem observar que, pensando em recuperar, eu falo quando falo em recuperação, é isso, é o caminho. Observe que essa frase, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje,
que é recuperação e aprofundamento. Eu vou recuperar algo que não ficou consolidado. Eu vou aprofundar aquela habilidade que o meu estudante já consolidou e que ele precisa de mais, de um algo mais, né? Então, ninguém aprende a fazer sem pôr a mão na massa. É igual andar de bicicleta. Se não vou pegar uma bicicleta, sentar na bicicleta e sair pedalando, você não vai conseguir fazer. Então, é o refazer, né? E sair andando por aí. A nossa próxima, dessa frase que eu trouxe para vocês, já me remete uma outra lâmina, que é o lifelong learning. E o que seria essa expressão em inglês, né? Nós vivemos em um mundo de mudança rápida, né? E o lifelong learning é o termo que se refere à mentalidade de um desenvolvimento contínuo. É alguém que sempre aprende, é aquela parte que você nunca vai parar de aprender, que você vai dispor de um certo esforço constante. E o que nós podemos ver ainda com esse termo? Consiste, né? Esse termo, né, usado, consiste nas pessoas aderirem à consciência de que a aprendizagem, ela não é finita, nem para os nossos estudantes, nem para nós professores. Faz parte da nossa vida. Ela não é finita, mas é mutável. Ou você aprende a aprender sempre, ou você fica para trás. Então, nesse contexto de recuperação e aprofundamento, até nós, professores, estamos em constante estudo. O que nós estamos estudando? Se o nosso estudante, verificando se o nosso estudante consolidou aquelas habilidades, é um estudo. Eu estou estudando a minha classe, as minhas classes, no caso. Se ele conseguiu consolidar, se ele não consolidou, eu preparar um plano, um projeto, para que eu consiga retomar aquela habilidade que não ficou tão bem esclarecida, para eu conseguir aprofundar, né? Para apresentar para vocês, uma aguinha aqui, muito calor. Eu trago para vocês a taxonomia de Bloom, como todos já conhecem, já foi apresentada em TPCs anteriores, né? Que a taxonomia de Bloom, ela tem uma organização, né, uma estrutura de organização de objetos educacionais, e Bloom classificou e dividiu as possibilidades de aprendizagem, onde ele utilizou 3 domínios, né? Que é o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O cognitivo, ele tem tudo a ver, abrange a aprendizagem. O afetivo, ele abrange os aspectos da sensibilização, de valores. Já o psicomotor abrange as habilidades de execução de tarefas que envolve esse aparelho motor. Quando falamos em aprendizagem, nós vamos para o domínio do cognitivo. Nós vamos para esse domínio. Um é considerado habilidades de ordem superior e o outro de ordem inferior, que precisa fazer parte da mesma engrenagem. Essa taxonomia de Bloom, ela é uma engrenagem. Então, um tem que fazer parte do outro, né? As habilidades, como vocês podem observar, nós temos separado em cores. As cores azul, verde e amarelo, essas cores, elas pertencem às habilidades de pensamento de ordem inferior, que no inglês nós tratamos essas habilidades de ordem inferior como lotes. E essas habilidades são aquelas habilidades que alicerçam, que vai preparar o meu estudante para prosseguir, para aprofundar no seu conhecimento, no seu ensino-aprendizagem. E já as cores que nós temos um pouco mais para cima, se vocês podem observar, nós temos as cores laranja, vermelho, marrom, mais ou menos assim. Essas cores são as cores das habilidades, né, de pensamento de ordem superior. E nessa parte de ordem superior, no inglês, nós chamamos de HOTS, né? E com um conjunto dessas habilidades, né, desses domínios, que nós vamos construir o nosso plano. Porque vocês podem observar, todas essas palavras, elas são verbos. Então, verbos são de ação, né? Onde nós vamos preparar. A partir dessas habilidades, dessa progressão dessas habilidades,
virão os níveis de aprendizagem e os procedimentos, processos cognitivos. Aí virão os processos cognitivos. Temos os níveis de aprendizagem com os processos cognitivos. Pode passar, Rô, por favor? Daí, nessa tela que eu falei para vocês, nós temos as competências e as habilidades. O que seria competência, no caso? Essa parte, como eu falei anteriormente, ela faz parte de uma engrenagem, né? Não é sozinha, não é competência e sua habilidade sozinha. A competência é a capacidade de utilização de vários recursos para a produção de soluções. São os conjuntos de habilidades. E isso nós trabalhamos no nosso dia a dia com nossos estudantes. E a habilidade? O que seria habilidade, então? Habilidades são partes essenciais dessa competência, de uma competência, né? Eu posso citar para vocês um exemplo prático, e que é para contextualizar isso, seria assim, digamos, direção veículo, dirigir um carro. Eu tenho habilidade, eu tenho a competência, então eu vou ligar aquele carro, vou identificar pedais e por aí vai. Entendeu? Então, isso liga a habilidade à competência. Eu tenho a habilidade de ligar o carro, né? Então, trazendo essa reflexão para a nossa contextualização, o que mostram para vocês? E nesses níveis de aprendizagem, nós temos 6, classificamos 6, né? Que é lembrar, o primeiro é lembrar, o segundo compreender, terceiro aplicar, quarto analisar, né? Avaliar e criar. E todos estes, como nós estamos falando, do processo cognitivo, né, que é esse domínio, eles são expressos por verbos e representa a ação que esse estudante terá em relação ao objeto de conhecimento, que esse estudante mobilizará para construir a sua aprendizagem. E esse contexto é a estratégia que será utilizada para aprender um novo conhecimento, né? Será o nosso objeto de conhecimento. Na próxima, por favor. Aí eu trago para vocês, né, um recorte do material da SEDUC, só para frisar, para fortalecer um pouco mais. Nós trazemos aqui uma habilidade de suporte, e que vocês podem observar que essas habilidades, elas começam com verbo, né, lógico, expressa ação. Nós temos essas habilidades de suporte, cada ano, série, e a habilidade essencial, que é a habilidade que nós trabalharemos, né, a essencial, de acordo com o ano em que o nosso estudante, né, se encontra. O que seria? É aquela habilidade imprescindível que o estudante aprenda para seguir a trajetória para o ano série, para o próximo ano série. E tem também o entrelaçamento dessas habilidades, que podemos observar. Esse entrelaçamento dessas habilidades, eles perpassam por todas as outras áreas dessas habilidades. Como vocês podem observar no nosso material, no Aprender Sempre, né, no São Paulo Faz Escola, já vem essa articulação, inclusive da língua inglesa, um forte com as ciências, com a física, com a química, né? E nós temos umas atividades mais na frente que vocês verão essa articulação da língua inglesa com outros componentes curriculares, né? Aqui do 6º ano, nós temos mais fácil de compreender quando vocês observam o entrelaçamento na primeira série do ensino médio, né? Que vocês observam a habilidade essencial que nós temos na primeira série, e traz também objeto de conhecimento e habilidade de suporte. Como pode observar, na habilidade de suporte, que está aqui na nossa lâmina, é uma habilidade que, se esse meu aluno, lá no 7º ano, ele não consolidou essa habilidade, ele terá dificuldade para desenvolver essa minha habilidade essencial. Então, o que seria primordial? Que o professor retomasse, fizesse uma recapitulação, trabalhasse um pouco mais essa habilidade de suporte, para que esse meu estudante consiga mobilizar os processos cognitivos dele e desenvolver essa habilidade essencial, né? E que, nesse caso, o objeto do conhecimento, o vocabulário, os tempos verbais, que ele já aprende lá no ensino fundamental, ciclo 2.
e a relação com o material regular. Vocês observam que o nosso material, muito bem elaborado, muito bem, assim, detalhado, e traz as situações de aprendizagem, né, com as respectivas atividades, assim, já articulado e bem explicadinho, como o Rodrigo mostrou anteriormente, né? Aí, na sequência desse entrelaçamento dessas habilidades, eu trago para vocês mais uma questão. Como diagnosticar habilidades que devem ser retomadas e que são necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes? De que maneira, professores, nós vamos diagnosticar essas habilidades que devem ser retomadas? Por meio de uma avaliação diagnóstica, né? Que nós estamos preparando para o nosso retorno das aulas presenciais. Então, será por meio dessa avaliação diagnóstica que nos dará um suporte para que nós preparamos esse plano da nossa recuperação, né? E na sequência, vocês poderão observar que nós teremos, né, o material para preparar o nosso plano, a nossa aula. Nós teremos o currículo paulista, o material de São Paulo Faz Escola e o nosso plano de aula. E que nós utilizaremos, né, depois diagnosticar aquelas habilidades, nós vamos preparar a nossa aula. Trouxe também um recorte do material da secretaria para vocês, como sugestão, lembrando que é sugestão de rotina para as aulas, focada na recuperação e no aprofundamento. É fundamental que o professor desenvolva a recuperação e o aprofundamento de acordo com a necessidade que ele identificar lá na avaliação diagnóstica, né? Identificar essa dificuldade dos nossos alunos. E para apoiar nessa organização do trabalho, apresenta a sugestão abaixo. Como nós temos duas aulas de língua inglesa, 2 aulas semanais, o que é sugerido? Que trabalhe uma aula a cada 15 dias, focada em recuperação e aprofundamento. Lembrando que o professor pode adaptar de acordo com a necessidade dos estudantes, tá certo? Pode passar. Aí, na próxima lâmina nossa, eu trago para vocês algumas orientações complementares, específicas, assim, no caso da língua inglesa, que é o currículo em espiral. O que seria esse currículo em espiral? O currículo em espiral, ele possibilita a retomada e ampliação dos temas em diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem. O próprio material do São Paulo Faz Escola já traz essa interação da língua inglesa, como eu disse anteriormente com vocês. Eu falei que já vem articulado no próprio material, com outras áreas do conhecimento, considerando o entrelaçamento das habilidades de outros componentes e de outras áreas. E o que vem em específico? Isso aí é comum a todos, certo? Agora, o que vem em específico para a língua inglesa? A totalidade da língua. Como assim? Aí o que eu trago para vocês? O conceito de língua franca. Conceito de língua franca, que parte da necessidade de interação desse meu estudante com o idioma, não somente por meio da gramática normativa ou temas isolados, como também da possibilidade de contato desse meu estudante com a língua estrangeira em sua totalidade, né? Em sua totalidade. E daí, com tudo isso que eu já falei, que já passei para vocês, nós vamos para a nossa sequência de atividades. E pensando nas habilidades, no material, no caderno Aprender Sempre, naquelas habilidades que a SEDUC identificou, enviou para todos nós, em todos os componentes, nós sabemos que existe uma sequência e uma estrutura que é primordial e que nos anos finais e ensino médio, ele inicia se trazendo com a palavra iniciando. É aquela ativação inicial, que nos nossos materiais, em inglês especificamente, é o warm-up. Ele vem trazendo, fazendo aquele aquecimento, aquelas considerações, vamos lá, ativar os conhecimentos prévios dos nossos estudantes. É aquela conversa inicial que o professor já faz em sala de aula, que vocês já estão acostumados a fazer. É aquela contextualização para entrar no desenvolvimento. E o que seria da sequência desse desenvolvimento?
o desenvolvimento de atividades estratégicas para a organização do tempo, do espaço. O que seria esse desenvolvimento? As intervenções pedagógicas, que nós, professores, nós somos os mediadores desses estudantes, né? E com essa intervenção, temos a sistematização dos objetos de conhecimento aprendidos por esses estudantes, né? E, por fim, vamos para a finalização, que é a sistematização de todo esse conteúdo, onde eu vou verificar o objetivo da minha aula. Será que essa minha aula, essa aula que eu preparei, atingiu todos os objetivos? Eu esperava esse resultado, né? Quais são os pontos de atenção que eu preciso, na próxima aula, retornar, que eu posso frisar, sistematizando aqui, o que eu tenho que trabalhar mais na próxima aula dessa habilidade que não ficou totalmente consolidada? Então, é essa finalização. E se vocês podem observar, os nossos ATPCs, né, tanto do núcleo como da IFAP, tem essa estrutura, já traz essa estrutura, ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Na sequência, eu trago para vocês o entrelaçamento das habilidades articuladas com os componentes curriculares de ciências para ensino fundamental, física e química para o ensino médio. Lembrando que a situação que eu trouxe de aprendizagem é para o 9º ano, 3º bimestre. E eu escolhi a atividade 9, né? Onde para desenvolver essas atividades, é uma atividade prática, eu utilizo a habilidade do 9º ano da língua inglesa, a habilidade 9 do 9º ano, a habilidade 1, e das ciências do 8º ano, a habilidade do 8º ano, que é a habilidade 2. E o objeto do conhecimento. Qual é o meu objeto do conhecimento para essa atividade? O objeto de conhecimento dessa minha atividade está presente nas habilidades, né, que foram elencadas acima. E será estudado, aprofundado nos componentes curriculares de ciências no ensino fundamental, ou se o professor de física e química aprofundar um pouco mais, pode trabalhar essas mesmas atividades, essa mesma aula prática para o ensino médio. A habilidade de suporte, como eu peguei essa atividade para a língua inglesa, a habilidade de suporte eu coloquei da língua inglesa, né? Mas também, como você trabalhará articulado com o professor de ciências, o professor pode apontar uma outra habilidade de suporte para o componente de ciências, né? Para que o meu aluno consiga desenvolver essa atividade, ele tem que ter consolidado na língua inglesa a habilidade do 7º e do 8º ano. Do 7º ano, habilidade 11. Do 8º, habilidade 9, né? E com relação com o material? O nosso material da Aprender Sempre, de São Paulo Faz Escola. Aí, na sequência, eu tenho as atividades. Então, eu tenho uma sequência de atividades, onde o meu aluno, o professor vai passar para eles as informações, vai explicar, e o aluno vai desenvolver essas atividades. Essas atividades, todas as nossas atividades do nosso caderno Aprender Sempre, também, além das habilidades que nós temos, habilidades essenciais, habilidade de suporte, nós também temos as habilidades socioemocionais, né, as competências socioemocionais. E que no decorrer dessas atividades, nós estaremos também trabalhando as competências socioemocionais, né, que são necessárias. Aí tem aí já a abertura da nossa atividade. Aí na próxima, nós temos 8 atividades. Então, o aluno tem cada etapa que ele vai estar desenvolvendo essas atividades, essas habilidades, e o professor mediano, tá? Vamos chegar na nossa habilidade, na nossa atividade 6, né? Que na parte, já chegamos na 6, que é a sistematização. Nós vamos sistematizar. Nessa etapa, o nosso aluno, ele vai, no decorrer dessas atividades, ele vai desenvolvendo etapa por etapa. Na parte 6, na atividade 6, ele vai sistematizar, onde ele vai pegar essas atividades que ele já veio desenvolvendo, vai responder essas questões e vai
comparar as suas questões, as suas atividades com a de um colega. E depois passa para o professor, né? O professor vai estar mediando nesse processo, né? Para estar subsidiando esses alunos no que eles estavam fazendo, né? No decorrer dessas atividades. Aí eles irão sistematizando, fechou com o colega, apresentou para o professor analisou essas atividades, eles irão preencher a nossa tabelinha. O que ele já sabia, o que ele precisa, o que ele aprendeu com essa sequência de atividades, e ele mesmo vai fazer essa autoavaliação. O que ele ainda precisa que o professor trabalhe com ele para que ele consolide essas habilidades. Aí ele vai para a avaliação formativa, que é a nossa atividade número 8. Vamos fechar com essa avaliação. Para que essa atividade seja consolidada, fechada com chave de ouro, nós precisamos de 4 itens. Foco, uma atividade desafiante, não uma atividade, atividades desafiantes, autoavaliação e um feedback. O foco, o esforço desse professor em apresentar essa atividade para os meus alunos, ele vai passar para esses alunos, e é fundamental que o professor trabalhe essas etapas, né, com uma linguagem que esses estudantes entendam e que eles saibam por que eles estão fazendo aquela atividade, de que maneira que eles podem compreender o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, né? E que esse resultado dessa sequência de atividades não seja somente para uma nota, porque nós trabalhamos com os nossos estudantes não é somente para aprender ali dentro da sala de aula, é para a vida. É uma atividade integral, né? Integral, preparando esse estudante a ser um cidadão, um estudante autônomo, crítico e competente, né? E que ele possibilita toda nesse processo, ele desenvolver, o próprio estudante desenvolver a sua aprendizagem. E as atividades desafiantes? Por que eu devo passar por que se eu passo essas atividades desafiantes? Essas atividades, eu não tenho uma resposta correta. Eu não tenho uma resposta única. E dessa maneira, eu passando atividades desafiantes, permite que eles percorram outros caminhos para chegar em um determinado resultado. Não é somente aquele caminho que ele vai percorrer. Então, cada estudante pode procurar uma linha, um caminho diferente para solucionar aquele problema. Então, vários tipos de problemas. E sejam provocados, né? Variados tipos de relações e colaboração entre eles mesmos, gerando oportunidades para que eles possam desenvolver as suas competências e habilidades. Dessa forma, eles farão uma autoavaliação. E de que maneira? Eu não posso avaliar esse estudante de uma maneira, assim, digamos, parcial e subjetiva. Porque no momento que eu passo essas atividades para esses estudantes, eles são convidados a apresentar, no momento anterior, quando eles trocam essas informações com os colegas e peça ajuda ao professor, confronte com o professor, eu estou dando uma oportunidade. E esses estudantes, eles precisam de evidências, eles precisam justificar esse posicionamento deles, para que essa atividade feche com chave de ouro. E agora o último, parece que travou, Rodrigo. Voltou. Tá normal. Feedback, tá normal? Então, fechamos só nesse momento o feedback, onde o professor trabalha com eles, fornece as informações necessárias, né, que eles compreendam onde eles têm aquela lacuna que precisa ser trabalhada, que precisa ser superada, e para que eles possam avançar nos caminhos, né, e prosseguir para para a série seguinte, série ou ano seguinte. Agora, para fechar essa nossa avaliação formativa, eu trago para vocês também um vídeo curtinho, né, sobre a avaliação. Olha a foto. Mais uma. Fotografias são registros de diferentes momentos da vida.
Espalhadas num álbum, vemos as mudanças captadas entre uma e outra. Na vivência escolar, os professores fotografam os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos. Essas imagens são usadas para que eles possam avaliar se os estudantes estão alcançando o lugar planejado. Como na fotografia, é preciso decidir para onde apontar a lente, escolher o que vai entrar no quadro, o que estará em foco e o momento certo de clicar. A avaliação está inserida em todo o processo de formação dos alunos. No trabalho pedagógico, o planejamento, a implementação e a avaliação são ações conectadas. Tudo funciona como um ciclo. A avaliação não é o final do processo, é alimento para o planejamento e execução. Para esse ciclo funcionar bem, é importante ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser avaliado. Ao analisar os dados obtidos com a avaliação, o professor fica sabendo o que os alunos estão aprendendo ou não e pode replanejar seu trabalho. A avaliação pode ter múltiplos focos e procedimentos. No planejamento, o professor define o que será avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências, habilidades e conhecimentos, podemos diversificar os instrumentos. Assim, é possível encontrar novos caminhos que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e os coloquem na direção dos objetivos pedagógicos traçados pelo professor. Depois de muitas fotos, dá para ver o quanto os alunos e os professores aprenderam juntos. Então, voltando, considerando essa multiplicidade de realidades em que os nossos estudantes se encontram, nós estamos avaliando a todo momento. Fechando com esse vídeo, onde vocês podem observar quem é, né, que, digamos assim, que trabalha já no PEI, que nós temos aquele chamado PDCA, que nós estamos a todo momento, né? Nós planejamos, executamos e avaliamos. E no momento de avaliar, o que nós observamos que não foi assim consolidado, então, eu vou retomar, né? Eu vou retomar para prosseguir. Tem mais um tempinho. E aqui, dando sequência, o que nós temos aqui? A Olimpíada de Língua Portuguesa, como já foi passado anteriormente para vocês, que vocês observem, eu peço, professores, por gentileza, que vocês incentivem os nossos estudantes a participarem dessa Olimpíada. É uma etapa curta, é só agora no mês de outubro, do dia 1º ao dia 31. No nosso site tem todas as informações. Aqui nós temos um link logo abaixo para conhecer o regulamento e acessar materiais de divulgação. Tem um link aqui. Vocês acessando, já vai direto para os materiais. Se inscrevam. Por favor, incentive, né? Nós temos todas as informações, estão no site do Núcleo Pedagógico, onde vocês poderão acessar e pegar todas as informações, todo detalhado. E eu estou à disposição também, caso vocês precisem de alguma informação, eu estou à disposição, ok? Aí, como eu falei, já está o site do Núcleo, vocês podem acessar na área da língua inglesa, tem todo o material, né? E temos também as referências de onde foi tirado todo esse material para elaborar esse nosso TPC de hoje com vocês. Eu agradeço a todos a presença, a compreensão de vocês. Estamos aqui para interação, estou à disposição, tá bom? Dilene, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de passar a palavra agora para a PCNP Lidiane fazer as suas considerações, porque ela participou com a gente lá no chat, viu toda a interação. Com a palavra, Lidiane, boa tarde. Boa tarde novamente, professores. É um prazer revê-los aqui por meio desse canal. Quero agradecer a participação de todos no chat. Não foram feitas muitas perguntas, né? Mas eu gostaria de ressaltar que
vocês podem acessar todos os documentos utilizados na apresentação de língua portuguesa e língua inglesa no site do Núcleo Pedagógico, nas pastas de língua portuguesa e de língua inglesa. Além disso, está também no chat o link para a avaliação. Um grande abraço, até mais. Bom, seguimos aqui então. Obrigado, Lidiane, pela sua contribuição aí no nosso chat. Aqui está o endereço do Núcleo Pedagógico. Aqui o link para avaliação, que também vai ser colocado no chat para vocês. O QR Code para quem quiser capturar a imagem, né, para facilitar o registro do nosso encontro de hoje. Aqui estão os nossos contatos, idilene@professor.educacau.sp.gov.br, lidiane.feitosa@educacau.sp.gov.br, rodrigocesar@professor.educacau.sp.gov.br. Aqui estão as nossas referências, utilizadas tanto na formação de língua portuguesa quanto de língua inglesa, inclusive as imagens. E nós agradecemos a participação de todos vocês. Você, professor, que está assistindo a essa gravação pelo site do Núcleo Pedagógico, um grande abraço e tchau, tchau.